amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos quase entrando na paixão, mas ainda não. Ainda faltam alguns versículos. Eu gostaria, no início deste programa aqui, de com vocês, e naturalmente para os telespectadores, explorar um pouco a situação desigual de 3 empregados ou 3 servos. É claro que a comunidade de Mateus deveria ter uma pré-compreensão deste texto. Lá também a comunidade era chamada a se autodefinir. Quem ela é? Ela ou os leitores da comunidade são mais semelhantes aos 2 que empreendem ou ao terceiro que faz, digamos, vencer o medo de alguma desgraça acontecer com o dinheiro que lhe foi confiado. O que vocês acham de empreendimento, de iniciativa, de coragem, de destemor? Em que sentido se pode ler isto aqui? Eu olharia para um sentido pastoral. Então explique. Um pouco daquelas pessoas que estão na paróquia e são pessoas destemidas, corajosas, que enfrentam, que olham para esta linha, vamos dizer assim, caritativa, a questão caridade na igreja, e vão adiante, e fazem mais trabalhos, têm coragem, vão em frente, e não importa as dificuldades que vão acontecendo, que vão acontecer, elas vão sempre levando, sempre somando e sempre aumentando aquilo que nós tratamos como comunidade paroquial ou as comunidades que vivemos. E bom, também temos, tudo isso está muito bonito. Como questão só que pastoral. tudo isso é questão apenas pastoral, são Sim, 50%. Sim, questão pastoral. E como também neste mesmo ambiente paroquial e comunitário, também tem sempre aquelas pessoas que são tímidas, são medrosas, acham que não vai dar, a festa não vai ser boa, as coisas não vão dar. Mas eu acredito que o texto não vá muito na direção de obras pastorais. Eu acho que não, também, mas é uma visão. Né? É uma visão. hermenêutica. Agora, dentro daquilo que o senhor estava dizendo, me parece que na comunidade mateana, me parece que a maioria das pessoas eram corajosas, porque nós temos 2 situações, um com 5 talentos e um com 2. E somente um terço, então, era medroso, se a gente fosse olhar essa matemática. 1/3 das pessoas que fazem parte. É possível. Né? Não sei, porém, se essa visão... Sim. Era a visão do autor, ou se você foi mais longe do que ele. Agora, aqui, o empreendimento é não tanto na linha pastoral. Não. O empreendimento é na linha da entrega pessoal nas mãos de Deus através de Cristo. Então, mas não dá para separar isso, por exemplo, melhor dizendo, dá para dizer isso na linha pastoral. As pessoas que vão à frente e fazem pastoralmente o grande trabalho, têm essa coragem, têm esse empreendimento. Então é preciso que haja as 2 coisas, o interior e o exterior. Sim. Não é? Sim. É preciso que essas pessoas estejam, em primeiro lugar, carregadas de boas obras e, sobretudo, dóceis a Deus em Cristo. Certo. E, por causa desta docilidade, empreendem. Quer dizer, as 2 linhas são marcantes e nas 2 pode haver temor. Pode haver uma pessoa que seja corajosamente, que seja pastoralmente empreendedora, mas na linha da autoentrega a Deus através de Cristo, seja mais reticente. São aqueles que dão pouco a Deus. São aqueles que dão pouco. Sim. Eu já interpreto de uma forma diferente. Eu já interpreto que, como ele achou que era muito pouco, ele não quis nem se mexer.
ele já foi adiante, ele já achou que ele estava recebendo muito pouco de Deus, devia receber muito mais. Mas Então, nesse sentido da Regina, um pouco dá de para entender inveja, uma questão. Um pouco de... Não, nesse sentido da Regina, eu penso assim, dentro disso que você está falando. Se o que tem 5 perdesse alguma coisa, ele ainda tinha alguma coisa para jogar, porque ele tem mais. O que tem 2, ele tinha dois talentos. Se ele perdesse 1, ele ia ter ainda 1 para devolver ou para fazer alguma coisa. Mas o Agora, pior foi daí o que ele medo. falou. Esse só recebeu 1. Se ele perder aquele 1, ele perde tudo. Aí o medo, Mas né? Ele não espera teve um pouquinho, essa mas o que eu tenacidade. achei pior foi o que ele falou. O que ele falou, o que ele respondeu. Eu achei, como o senhor era, como é que ele fala aqui? Disse, Severo. Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não Essa espalhaste. parte é difícil de entender. Pois é, então eu Não é acho que está fácil. sendo um pouco agressivo para o Não. meu entendimento. Isso aqui não tem que ser separado do conjunto da parábola. Ele é um homem severo, sim. É um capitalista severo que quer lucro e Senhor. que quer o maior possível, o maior peso de lucro possível. Este Pois é, senhor. mas- Esse senhor, este o senhor senhor. dessa Mas parábola. colheu Aí tudo onde sim. não semeou, quer dizer, está sim. chamando Agora, ele de o que me avarento. chama a atenção aqui não é tanto a voracidade do senhor, não é isto que vem em jogo na parábola. O que está em jogo na parábola são as 3 atitudes. Existem pessoas que são capazes de radicalidade. E Deus quer a radicalidade. Agora, atenção. Radicalidade não significa apenas entrar num convento, por exemplo, e fazer 3 votos de pobreza, de obediência e de castidade. Isto é uma maneira de ser radical. Mas eu posso ser radical também no matrimônio. Eu posso ser radical também como sacerdote. Eu posso ser radical na vida leiga. O que eu não posso deixar de ser é ser radical. A palavra radical tem que estar presente em qualquer estado que eu assuma diante de Deus. Aí tem outra parábola do morno, do quente e do morno. Não, mas essa não é propriamente uma Não, eu parábola. sei, essa mas está é questão no da texto radicalidade, Apocalipse. né? O que Deus quer, e a parábola aqui mostra, é ser radical. Agora, tudo bem, desde que não se entenda por radicalismo apenas o ingresso num mosteiro ou numa ordem religiosa. Contrário disto, é o que não é radical. É o que calcula, é o que dá, mas não dá tudo. Dá um pouco, dá a metade, quem sabe um pouco mais que a metade, mas reserva algo para si. Quer entre no mosteiro, quer se case, quer busque o sacerdócio, quer a vida leiga, ele não é radical. Aqui a parábola começa a ser mais clara. A situação do terceiro e do último é exatamente isso. O medo, o terror, a reverência e, sobretudo, a covardia impediu de ser radical, de se lançar. Agora, na história da interpretação, estes talentos receberam muitas chaves de leituras. Por que são esses talentos? São talentos naturais, dons que cada um de nós recebe, ou são talentos espirituais? Espirituais, né? Acho que pode. Eu acredito que não precise haver disjuntivas. Eu acredito que ambas as leituras ambas as interpretações são boas. São boas. Um talento natural não exclui um talento sobrenatural. Agora, eu não aconselharia a ler este texto aqui à luz da 1 aos Coríntios, capítulo 12, onde Paulo fala dos talentos. A uns deu isto, a outros deu aquilo. Esta leitura ou esta aproximação eu não faria deste texto de Mateus
com a primeira aos Coríntios de Paulo, capítulo 12 e capítulo 14. De qualquer maneira, os talentos são dados por Deus. Agora, claro que entre os talentos naturais, o lugar de proeminência no texto é reservado aos talentos sobrenaturais. Dê um exemplo de um talento sobrenatural. Ou dei? Um talento sobrenatural. Um talento sobrenatural. Nossa, Padre. Uma pessoa que tenha pendor, por exemplo, para ser catequista. Ah, sim, tá bem. Aí não é muito nós sobrenatural. nós temos que fazer o intervalo e voltamos. Muito bem. Nós estávamos no auge, não é? Mas eu falava sobre os talentos sobrenaturais, né? Talentos, né? Os outros, Arte, dom sobrenatural. Bom. São dons, eu acho que... Nem todos são sobrenaturais. Um pianista, um grande pianista, é um talento natural. Ele pode usar isto aqui a serviço de Deus. Não. Pode, não é? Como pode usar isso aqui para a vaidade pessoal também. Depende muito do uso que ele faz e do que ele coloca no seu próprio talento. De qualquer maneira, Deus nos quer carregados de boas obras. Agora, é preciso também equilibrar. O Jesus desta parábola aqui é um Jesus muito severo. Muito severo? É. Não sei, eu não consigo ver assim como muito severo. Porque eu tenho em mente um outro trecho do Evangelho, em outra situação, que explica isso daqui, exatamente. Então tá fora. Na parábola, o senhor da parábola é muito severo, sim. Sim, também. Ele não perdoa nada. Porém, dentro do contexto do Evangelho, os leitores sabem que este senhor é o Emanuel, é o Deus conosco. Então. É aquele que não nos abandona, é aquele que exige sim, mas antes de exigir, dá a graça. Já o conhecem, então. Dá a graça de realizar. É aquele que está aberto a receber as orações e súplicas dos que se sentem fracos. Este é o Senhor da parábola, entende? Quer dizer, na parábola ele parece muito severo, mas no macrotexto de Mateus, Então, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco que caminha ao nosso lado e quer o nosso bem. Agora, isto dito, a parábola termina com uma nota fosca, que vocês não leram ainda. sim. Em primeiro lugar, por que o que tinha um só deve entregar o nada que tinha ao que tinha 10? Porque o outro vai produzir mais. E é difícil isso daí, né? Eu entendo. O outro vai produzir mais. Olhando para aquela... Aí a gente volta imediatamente para aquela visão capitalista. Me dá esse pouquinho aqui que nós já vamos fazer um monte ali. Eu acho que aqui o evangelista quis dizer o seguinte: acontece no relacionamento de cada um com o Senhor o que se dá no capitalismo, sem que com isto se queira elogiar o capitalismo. Quem tem pouco acaba caindo na miséria, e quem tem muito se torna sempre mais rico. A mesma lei vale aqui. Quem se contenta com pouquíssimo nas coisas de Deus, acaba perdendo este pouco que tem. E quem é rico para Deus, se enriquece sempre mais. E isto é realidade. É por isso que eu não consigo vir aqui, embora dá para se ver o Senhor severo, mas não tanto. Quando abrimos isso para tudo, ele não é tão severo. Todos já estão avisados. No macro todos texto, conhecem. né? No macro texto ele não é severo. Todos já estão avisados. De quem é ele? Agora, os versículos finais são de uma severidade impressionante. Como é
como foi nas virgens. Não. Como... Nas não, virgens até que não... Bom, sim, elas não... também, a porta não está entraram. fechada. Mas não aqui entraram. é pior. Aqui é pior, leia. Aqui é pior. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem será tirado. Isto já expliquei. Agora vem ao versículo final. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E os leitores da parábola podem perceber que ela termina com um juízo condenatório. Um juízo condenatório daquele que não foi rico diante de Deus. Por isso que eu não quero agora vem a um última acomodado pergunta, a última pergunta final. Eu faria uma antes aqui. Afinal, no fim de tudo, o que vai vencer? A graça ou a justiça? Pois é, difícil, né? Porque... E agora? Na festa de casamento, ele não será na salvo? festa do casamento, Foi a justiça. foi a justiça. Sim. Não poderia o Senhor, na sua infinita misericórdia, abrir as portas e entrem todos à vontade? Afinal de contas, E aqui elas só foram também. comprar E aqui azeite. também. Então tá fora. Foi condenado. Não será salvo, então? Qual é a última palavra? A última palavra é a vitória da graça ou a justiça, que dá a cada um aquilo que lhe compete. Parece que é a justiça. Né? Eu acredito que Mateus não quis responder a esta pergunta. E eu quis. Ou não quis ou não teve meios para. E então deixa as coisas desta maneira, e estas duas parábolas assim são para nós, de todos os tempos, um espinho na carne. Como será? Eu estou sendo radical ou estou sendo pusilânime? Eu estou sendo corajoso ou estou sendo covarde? Até onde eu fui, o que Deus quer de mim? Deus está contente comigo ou Deus não está contente comigo? Mateus não teve como solucionar essa questão. Porém, eu vou mais adiante. Com este silêncio, Mateus quis chamar todos à seriedade. Ninguém provoque Deus, porque pode existir limite para tudo, até para a provocação. E como aquele que é infinitamente bom e Deus conosco em Cristo pode usar também de justiça e justiça condenatória. Isto nos escapa por completo. De qualquer maneira, a parábola nos deixa inquietos, intranquilos, e acredito que para Mateus essa intranquilidade seja salutar, para que uns não presumam e outros não desesperem. Nós poderíamos dizer, então, aí dentro dessa forma como o senhor colocou o final aqui, que Mateus também poderia estar querendo levar a sua comunidade a essa visão do macro, como o senhor já tinha dito? Já conhece o seu Senhor? Poderia, mas não podem brincar com o seu Senhor. E o que vem logo a seguir, o último gesto comunitário da história, vai ser uma separação definitiva. Cordeiros, ovelhas de um lado e cabritos de outro, com duas sentenças. Uma entra no gozo, no reino preparado, e uma outra condenatória. E assim, bom, mas nós não vimos este texto,
e nem vamos começar, porque quanto tempo nos falta Ainda falta. ainda? Então, por isso que eu não quero enxergar nesse terceiro aqui apenas um acomodado. Eu quero ver nele alguma coisa mais do que um simples acomodado. Não, ele não é um acomodado. No texto Não é da acomodado, parábola, ele é um que também amedrontado. não entra em detalhes e não interessa para a parábola, ele é um exemplo a não ser seguido. Ele não quis se arriscar, ele não quis ser grande, ele não quis buscar. Numa palavra, ele não quis ser radical. Ele não é radical, ele não foi. Pois é. E ele, nessa situação, representa gente de todas as épocas que não querem, quer dizer, que dão a Deus sim, mas dão medidamente, né? dão a Medidamente. conta-gotas. Dão uns pouquinhos, dão um pouquinho só e acabou-se. E ele que se contente com isso. São aqueles que, infelizmente, vivem assim. Na comunidade de Mateus devia haver esse tipo de gente. Não vamos imaginar que essa comunidade tivesse apenas santos. É claro que Mateus está falando, em primeiro lugar, para eles. Mas, infelizmente ou realisticamente, o que aconteceu lá acontece aqui também e acontece em todos os tempos, né? Porém, estamos ainda no meio da partida. O juiz não deu o apito final. Mas eu também posso interpretar como aquele que não deu nada. O juiz não deu o apito final, portanto, podemos ainda lucrar. A parábola, de certa maneira, termina aberta. Só se não lucrar mesmo, no momento do ajuste de contas, aí não é mais hora de lucrar, aí é hora de ajustar contas. Portanto, quem não chegou ainda no ajuste de contas, está no tempo, trate de lucrar. Bem, a semana que vem vemos o último texto antes da paixão. O último julgamento. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo, então. Até a próxima sexta.